Hoje a gente vai falar de um componente também muito importante que a gente vive utilizando. Mas antes de falar disso, eu só vou dar uma limpada aqui na nossa tela, que está bem suja, né? Tá bem algumas coisas que não vamos mais usar. E esse componente em questão é o botão. Só que o button, assim escrito dessa forma, do React Native, ele não é muito versátil na questão de estilos, porque ele é o botão nativo do sistema operacional. Então, se você tiver no Android, ele vai ser o botão nativo do Android. Se você tiver no iOS, vai ser o botão nativo do iOS. E a gente não consegue trocar a cor e, enfim, mudar os estilos dele. E para que a gente possa mudar os estilos do botão, tem um outro carinha chamado Touchable. Touchable Opacity. Esse sim a gente pode alterar ali o visual dele. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar ele aqui. Touchable Opacity. Ele recebe um filho para ele funcionar. E aqui o filho dele seria um texto. Então, aqui ó, text eu vou falar clique. Ok. Se a gente virar aqui e salvar, o nosso aplicativo está aqui abrindo. Bom pessoal, voltando aqui, a gente percebe que já apareceu aqui na nossa tela. E ele está bem pequenininho, vamos colocar um estilo nele. Eu vou criar aqui uma classe chamada botão. Esse botão ele vai ter uma largura de 90% na nossa tela. Ele vai ter uma altura de 30%, ou até 30% é muito, vou colocar 20%. Ele vai ter uma background color aqui, deixar blue, e agora eu vou atribuir ele aqui. Então style, mesma coisa dos outros, essa parte do style é basicamente só repetir, né? Estilos.botão. Vamos salvar. Aqui ele já apareceu pra gente. A gente não está conseguindo mais enxergar o texto, então vamos falar que o texto aqui, ó, ele tem o color dele branco, FFF. Já estamos conseguindo ver ele. E aqui no botão a gente vai usar o Flexbox para deixar esse texto no meio. Vai usar o Justify Content Center e o Align Items. Center também. Com isso, o nosso botão já está aqui. Eu vou fazer também que ele vai um pouquinho, ele vai sair da esquerda, margem left, sei lá, uns 10%. Opa, foi muito. 5, deixar assim por enquanto. Ou a gente poderia também colocar aqui, ó, Align Items, ou Justify Content, eu acho. Center, vamos ver se é esse mesmo. Não é Align Items. Align Items. E aqui eu já posso tirar esse carinha. Agora tá bem no meio. Percebam que quando a gente clica, ele diminui a opacidade dele, né? Isso é para dar um feedback pro usuário que o botão foi clicado. Mas caso você não queira ter esse feedback, ou você queira que tenha, mas que tipo seja mais sutil, a gente tem aqui uma propriedade chamada Activity Opacity. Esse Activity Opacity ele vai receber um número. Então eu vou colocar 0.5. Eu vou salvar. Aqui ó, ele já diminuiu. Se eu deixar 1, vou salvar. E aqui ele já não tem mais feedback, ok? Eu vou deixar 0.2 mesmo. Ou nem preciso, eu vou tirar totalmente. Deixar comentado que fica mais fácil para nossa visualização. Bom, aqui nós temos o botãozinho aqui bonitinho. Como ele é um botão, quando a gente clica nele, a gente quer ter alguma funcionalidade, né? Então, esse clicar
a gente tem uma propriedade chamada onPress, que ele que vai ser responsável para saber quando o usuário clicou. E aqui a gente vai receber uma função. Eu vou criar uma funçãozinha aqui fora mesmo, que eu vou chamar de function clicou. Ele vai ser só um alert de você clicou. E aqui eu vou chamar esse carinha. Você clicou. Ok. Salvar. O que a gente espera? Que quando a gente clicar no nosso botão, ele vai chamar o onPress, que vai chamar a nossa funçãozinha clicou. Então, quando cliquei no botão, aí ele chamou a funçãozinha que nós criamos. E percebam que aqui a gente não colocou os parênteses. Isso porque a gente não está passando nada, né, para essa função. Mas se a gente estivesse passando, por exemplo, uma soma, né, que a gente costuma ver, tipo A e B. Aí aqui a gente vai falar que vamos fazer uma template string, assim, falar que A, opa, faltou carinha aqui, que A mais B é igual A mais B. Belezinha. Aí sim a gente precisa passar aqui, né? Por exemplo, 5 e 10. 5 mais 10 dá 15. Se eu salvar, percebam, eu nem cliquei no botão. Só de eu salvar, ele já rodou. E ó, eu vou salvar novamente para vocês verem. Ctrl S, salvei. Aí ó, de novo, não cliquei. Para a gente evitar que isso aconteça, a gente tem que colocar aqui ó, uma error function. Que daí sim, dessa forma, ele só vai chamar essa função quando clicarmos de verdade. Então aqui ó, salvei, ele deu refresh, não aconteceu nada. Cliquei, aí agora sim, ó, 5 mais 10 é igual a 15. Lembrando, daquele jeito que a gente tinha feito, que o clicou não recebia nada. Se ele não recebe nada, a gente não nem precisa fazer todo essa lógica de fazer uma error function, ok? Só a gente salvar. Aqui ele já estava aparecendo com a gente, né? Eu vou salvar de novo. E aí sim, ele ocorre normalmente. Então a gente só precisa passar error function quando a gente estiver recebendo parâmetros. Beleza? Vamos ver. Aqui também, além dessas propriedades, a gente tem um outro carinha que também é para controlar o clique, só que é um clique mais longo, né? Quando o usuário segura ali o botão. E se chama onLongPress, que segue a mesma lógica aqui do onPress. A única diferença é que você tem que segurar mesmo o botão, ok? Então aqui eu vou chamar o clicou, eu vou salvar. Ó, cliquei, aconteceu nada. Tô clicando, tá acontecendo nada. Se eu segurar o botão, daí ele chama. Beleza, pessoal? Vamos ver. Aqui, ó, eu vou disponibilizar também o link da documentação do ReactNative falando sobre o Touchable Opacity. Não tem tanta coisa assim. Aqui, ó. A documentação dele está bem de boinha. Tem algumas coisas que só serve para o iPhone, tem outras que só serve para os celulares Android. Eu estou evitando falar sobre eles, ok? Por enquanto, mas mais para frente a gente vai explorar mais essas propriedades. Tem muita propriedade legal que só funciona em um ou que só funciona no outro. Os de iPhone eu não vou comentar porque eu não tenho um iPhone para estar aqui desenvolvendo e para ou um MacBook, né, para a gente emular um iPhone. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês funcionando, só vou conseguir mostrar a parte do Android. Mas caso quem tiver aí um iPhone ou um Mac que consiga emular, vem aqui, lê documentação. A documentação é super simples, é bem de boa para ler, ainda mais esses componentes que são assim comuns de todo mundo usar, tá bem tranquilinho a leitura, ok? Bom, pessoal, resumindo essa aula, a gente viu aqui o Touchable Opacity, a gente viu do porquê não usar o button, que o button não dá pra gente fazer aquela customização que a gente tanto quer, né? Aqui na parte mais do front-end do mobile. A gente viu o Activity Indicator, que ele serve para a opacidade, né? A gente pode controlar a opacidade quando o botão é clicado.
Isso daí a gente pode controlar o feedback que vai devolver para o usuário. A gente viu o onPress, que é uma função que quando a gente clica no botão, a gente viu onLongPress, que é aquela função que o usuário segura um pouco ali o dedo no botão, ok? Bom, por essa aula é isso, espero que tenha gostado e te vejo na próxima.